Olá, então mais aqui uma vez, mais um episódio aí do nosso VBE. Hoje eu vou mostrar alguns sistemas bastante interessantes. As casas aqui nos Estados Unidos, elas têm muitos sistemas de automática para sprinklers, para fazer irrigação, por exemplo, dos jardins. Então esse aqui é um sisteminha aí, esse aqui é bastante velho, dá para notar que ele está bastante baqueado aí, mas deve ser bastante interessante, ele é todo digital, então faz o controle aí, né, dos sprinklers aí, ele aciona as irrigações, né, cada cabeça de irrigação para as diferentes regiões aí da casa e tal, então cada detalhe aqui embaixo, enfim, é um sisteminha aí de irrigação. Não sei se vai ter tanta coisa interessante aí, mas é para ver, né? Mas isso aqui é tá aí uma coisa bacana. Dá uma olhadinha, não custa nada, né? E tem um outro sistema também, que também é muito comum nas casas aqui, que é um sistema de intercomunicador na casa inteira. Tá cacareco, sinceramente, acho que nunca usamos, inclusive aqui em casa. Um amigo, inclusive, retirou o sistema da casa dele. E é bastante sofisticado até também. Opa! Vamos ver se eu consigo puxar aqui sem fazer muito desastre. Mas é um sistema que fica... Oi! Tá aí, me cobriu todo. É um sistema que fica totalmente... Esse aqui é um painel, né, de controle principal. E em diversos cômodos aí tem série de controles, você vê aqui os quartos, né, os cômodos aqui que você pode regular volumes, ligar e desligar, etc. Enfim, faz essa coisa toda, né? E esse sistema, na realidade, ele é bastante usado. Ele foi provavelmente bastante usado, teve em moda aí na época que as casas foram construídas, talvez na década de 70, 80 e tal, e até nos anos 90. E isso aí, enfim, as pessoas não sei, não devem usar muito, né? Mesmo o pessoal daqui, mas enfim, tá aí. Esse meu amigo me deu esse sistema na casa dele. Eu vou. Vamos dar uma olhadinha também mais a miúde aí. Só para ver se a gente acha alguma coisa interessante. Bom, tá aí o primeiro sisteminha, né? Tá aqui a chave seletora, né? Basicamente, isso aqui é um display muito simples que praticamente indica a hora e alguns elementos aqui básicos do sistema, né? Das unidades, o dia da semana e tal. Eles têm, normalmente esses sistemas têm um relógio em tempo real para começar e acabar a irrigação em determinados horários pré-estabelecidos, e também tem um calendário semanal aqui, né? De domingo a sábado, só para você efetivamente controlar os dias, né, que você quer fazer a irrigação. E aí você tem até 3 programas, aí, dependendo se for verão, inverno, aí, quantidade de irrigação, aí é mesmo um painelzinho de controle com os botõezinhos aqui. Esses botõezinhos aqui são muito ruins, muito pouco confiáveis. Eu tive um outro equipamento numa outra casa que eu morei aqui. Também o sistema, os botões são muito ruins, e então não é o melhor dos sistemas, é um sistema muito parecido. E uma coisa curiosa, então, aqui estão, na realidade, as saídas, né, para as cabeças de irrigação, uma bateria de 9 volts aqui para segurar o relógio, caso o sistema, caso a luz falte, né. Aí aqui, bom, aí tem aqui o sensor, existe um sensor de chuva, então se chove ou se neva, você efetivamente não precisa acionar os sprinklers. Essa aqui é a alimentação. Boa parte desses sistemas de automática ou são 24 ou 48 volts. Então, na realidade, que é a alimentação principal, alimentado por corrente alternada, é um transformador externo, não tem nada de fonte aqui dentro. E esse aqui é uma parte aqui comum, no final das contas, como se fosse o negativo, né? Aqui, esses sistemas são todos controlados por relé, então ele fecha o contato aqui, e aí a válvula solenoide lá no jardim, ela aciona e enfim, libera aí a água, né, para irrigar. Eu tinha um fusível aqui, eu já removi, tem aqui um varistorzinho aqui, provavelmente para
suprimir uns transientes, deve ser um varistorzinho de baixa capacidade aí. Vamos ver aqui. Então tá aqui uma placa bastante simples. Um FR4 aqui básico. FR4 sim. Aí os botões aqui, esses botões são de membrana, de bolha, são muito pouco confiáveis. Ao longo dos anos aí eles se apresentam muita falha. Tá aqui muito provavelmente isso aqui é um um controlador. É interessante, um controlador de display, muito provavelmente um controlador de display aqui, e possível que seja até o microcontrolador principal, tá? Mas não dá para efetivamente identificar sequer quem é o fabricante. Eu, olhando aqui, não consigo identificar. Pode ser até um part number exclusivo aí do fabricante. E aqui é a chave rotativa. Essa chave rotativa, seletora aqui, ela tem uma confiabilidade melhor, pelo menos é o que eu pude ver aí. Então, realmente vale um pouco aí um pouco mais bem acabado em relação a esses botões porcaria aqui. Vamos só puxar aqui. Já começa a soltar esse aqui. Interessante. Vamos ver aqui. Bacana, hein? Essas peguinhas se soltam e conectam-se a esses terminais aqui. Montagem bastante interessante, muito bem feita. Tá aí. É um conector. Enfim, um IDC aqui de 0,1 polegada. E aqui, na realidade, você põe o fio aqui dentro. E você encerra e você fecha aqui, ó. A câmera ainda está demorando para focalizar um pouco, mas você fecha aqui e aí morde o fio com uma tomadinha comum. Interessante. E tá aqui, como eu mais ou menos esperava, não tem nada de muito interessante aqui. Então realmente o processador, aquele SMD do outro lado, é o processador principal. Tá aqui o cristalzinho, nada de muito mais interessante, umas redes resistivas aqui. Interessantíssimo, hein? Eu achava que teria uma sequência de relés, mas não. O microprocessadorzinho está acionando diretamente os solenoides. Olha, realmente incrível. A menos que exista um driver dentro daquele conector maluco lá. Bom, vamos dar uma olhadinha dentro dessa cabeça aqui. Eu consegui, tinha um parafusinho aqui embaixo e eu desloquei aqui um pouquinho. Tem um circuitaria aqui. Então é isso mesmo. Então na realidade o microprocessador não está acionando esses caras. Eu achava realmente bastante estranho. Então cada cabeça dessas na realidade tem um par aqui de transistores. Depois eu vou dar uma olhadinha quem são esses carinhas aqui. Opa, saiu um pouco do foco da câmera. Mas tá aqui, depois eu vou dar uma olhadinha no parzinho de transistores aqui, realmente um parzinho besta, mas que faz o acionamento aí a partir do sinal lógico do microcontrolador. E tá aqui. Mas enfim, tá aí a placa principal. Nada muito mais do que se aproveitar aí. Capacitores eletrolíticos usados há muito tempo não valem a pena. Um capacitor aqui de poliéster que talvez seja utilizável. Um resistor aqui bem carbonizadinho e tal. Então alguns cerâmicos aqui, talvez o cristal. Nada muito mais interessante aí. Eventualmente o varistorzinho, as chavinhas HH. Chavinhas HH nem muito também, porque elas ficaram expostas à mesma sedimentação dessa chavinha aqui em cima. Então muito provavelmente a confiabilidade tá lá no vinagre. Suporte a fusível. Enfim, é isso aí. Bom, agora é esse daqui, o sistema de intercomunicador, que dá um pouco mais de trabalho.
Tive que mudar todo o ângulo aqui da câmera e tal, etc, porque o bicho é grande. Então vamos lá, vamos abrir aqui, tirar esse painel frontal. É um painel de plástico. E a gente tem aí, bom, enfim, painel de plástico, nada de muito interessante. E aí tá aí, claro, como todo sistema de intercomunicador, alto-falante aí, alto-falante oval, coisa que a gente não vê muito ultimamente, mas enfim, uma série aqui de botões. Esses são botões de verdade, pelo jeito. Ah, não, são bom, custo, né? É uma capa bastante grande, mas o botãozinho é um botãozinho desses bem pequenininhos aqui. Esses botões costumam ser bons quando a qualidade é razoável. Quando a qualidade do botão em si é razoável, né? Uma chave, por exemplo, Alps, é uma boa chave. Mas como essas coisas às vezes são feitas para não durar, aí já viu, né? Deixa eu dar uma aproximada na parte que interessa aqui. Então tá aí, a parte mais de circuito com o displayzão interessantíssimo, um displayzão com soquetado, né? Interessante, não é muito comum, né? Tá aqui um interessante, legal. Isso aqui dá para aproveitar bem, um super cap, um super capacitor aqui do lado. Deixa eu só até ver. Tô com 0.22, 220 mil microfarads por 5.5 volts. A bateria de backup aqui. Tá aqui o backlight de um lado e do outro. E tá aqui um mega de uma ASIC aqui. HD 40432, blá blá blá. Tem cara de ser Hitachi. Curioso, sistema com um encapsulamento de 64 pinos DIP é uma coisa que não é muito comum hoje em dia. Mas tem cara de ser Hitachi por começar com HD 40 alguma coisa. Depois eu dou uma olhada melhor, né? Aí tem um pequenininho aqui, uma série de pequenos capacitores aqui e acolá. Enfim, vamos dar uma olhadinha do outro lado. Aqui, enfim, painel. Aqui, opa, tô longe aqui. Painel com vários controles, né? E outro detalhe também, né? Controle de graves e agudos, etc. Que esses caras também às vezes recebiam rádio FM. Então você sentava e botava som ambiente na casa inteira. Enfim, e aí tá aqui todos os controles para os cômodos da casa, né? Muito provavelmente esses sistemas eram aqueles típicos sistemas que elevavam o áudio a uma tensão mais alta e aí cada ponto de alto-falante tinha um transformador para baixar a tensão de volta. Então, virando aqui, deixa eu dar uma desaproximada. Então tá aqui o diagrama geral da coisa. Então aqui, muito provavelmente, aqui estão os terminais todos, né? Uma barra de terminal bonita aqui. Então aqui está escrito rooms, né? Quartos. Bom, tá invertido, mas tudo bem. Tá aqui o belo alto-falante. Uns chicotes gigantescos aqui. Provavelmente são realmente para os quartos. Isso aqui foi retirado lá da instalação, né? Mas a coisa em geral muito bem feita, muito melhor do que o outro equipamento lá, que era uma bela porcaria. Mas enfim, tá aqui todo o sisteminha dos quartos aqui, placas de interconexão com a placa frontal. Interessante, né? To computer board. Então o fabricante aqui foi bem legal. Olha os conectores bacanas aqui para blindagem, né? Vermelho. Isso aqui provavelmente era alimentação para todos os terminais para cada satélite, né? Cada sistema satélite de transformador. Os mega capacitores aqui, 4.700 microfarads por 35 volts. E tem carinha de ser depois eu dou uma aproximada. São uns belos de uns Nishikon aí. Ou seja, o fabricante realmente adotou aí uma boa marca aqui.
uma ponte retificadora razoável aqui, 2 pequenos fusíveis. Não sei se vai dar para ver aqui no ângulo que está atrás do chicote, mas estão aqui 2 fusíveis, quer dizer, então obviamente seção de entrada, naturalmente, aqui é um belo de um conector, tem veio com um kit aí, um mega transformador aí, depois eu dou uma olhadinha na tensão, depois eu dou uma olhadinha na tensão, mas tá aí chega aqui, tensão, né, de entrada, tem um carinha aqui escondido aqui, envergonhado, a gente vai depois dar uma olhadinha nele, não sei se eu consigo tirar a capinha dele, consigo não, mas tem toda a pinta de ser um regulador de tensão. Aqui também tem vários, aqui tá bonito essa ver se a câmera vai focalizar legal. Então, tem uma série aqui de TO-220. Esse aqui é um 7805. Esse cara eu não sei o que é, pode ser um regulador também. Tomara que minha cabeça não esteja batendo na frente da coisa. Esses daqui eu não consigo ler. Tem a iluminação, são os carinhas da ST aqui. Mas eu não estou conseguindo ler. Não sei, é muito provável que sejam os amplificadores de potência, amplificador de áudio. Etapa de saída de áudio aqui, de potência, né? Então aí tem uma série, uma circuitaria danada aqui. Aqui fala em chime, que é campainha, então muito provavelmente deve ser o sistema de campainha. Isso aqui provavelmente fazia a campainha da porta também. Aqui está escrito door, então devia ser essa conexãozinha aqui, devia ir lá para a porta da frente, né? Tem um fiozinho pequenininho aqui, já tem lá para a porta da frente. Então aí você tem aqui o volume principal, intercom, tem uma série de setups aqui. Opa, já estava saindo aqui. Então tem uma série de potenciômetros aqui, potenciômetros até parecem bastante bacanas, né? Parece de uma qualidade razoável. Aqui, não sei ao certo, não consigo identificar ainda, depois eu vejo e ponho aí. Não creio que serem Borns, mas parecem ser bastante razoáveis. Então, os graves, agudos, enfim, o volume do intercom aqui, etapa de potência aqui, não, mega dissipadorzão. Então tem esses 3 transistores aqui que eu consegui identificar e não tem mais nada conectado. Então dá para notar, não sei se está dando para ver, mas lá dentro do dissipador tem uma série de resistores lá para dentro. Acho que o fio está aqui na frente, tem uma série de resistores lá para dentro que eu acho que são só para fazer o balanceamento, né, da saída aí do amplificador. Enfim, aqui, interessante, típica, famigeradíssima aqui, fita paralela de 300 ohms aqui, típica de amplificador de antena de rádio FM, de polo, de meia onda ou de 1/4 de onda, era uma das duas. Conectava-se a essa fita paralela de 300 ohms e entrada aqui AM/FM para esse módulo aqui. Fala modelo MC602, tarará, mas realmente não tem muita informação. Eu tenho quase certeza que isso aqui deve ser um belo de um receptor FM. Aqui, conectado aqui com um flex cable cá em cima. Eu já estou até fora da câmera. Mas com um belo flex cable cá em cima. E provavelmente que sai o sinal de áudio aqui via flex para a placa inferior, o amplificador de áudio tá logo aqui. Bom, tentar tirar isso aqui, só para a gente dar uma olhadinha nesses sistemas, mas o sistema em si, olha, vou ser sincero, muito bem feito. Tá montadinho aqui, em postezinhos aqui, suspensão, e a placa em si, muito bem feita, muito bem organizada. Olha, umas coisas muito bacanas aqui, viu? Realmente. Parece que o fabricante aqui deu uma caprichada. Bom, retirada aí a placa de RF, né? A placa de rádio está aqui, interessante, né? O próprio Flatflex fala para a placa de RF, to RF board. Então aqui embaixo efetivamente tem uma série
de amplificadores aqui, uns, uns bichinhos aqui, 3403 AD da Japan Radio Company. Não sei se isso aqui é a data de... Não, a data parece ser 2011. Não, não é 2011, é muito novo. Mas enfim, tá aqui o sistema todo de amplificação. Isso aqui muito provavelmente são amplificadores de operações. Eu depois tenho que ver exatamente quem são esses carinhas aqui. Eu aqui a olho não estou conseguindo identificar. Mas você nota que é um sistema efetivamente de sonorização. Que aí você tem a entrada aqui de tape auxiliar, tape out para fazer gravações e tal. De LEDzinhos aqui. Uma bela de uma conexão de terra interessantíssima aqui, que vai de um lado a outro da placa. Muito bacana, muito bem feitos, viu? Muito bem feitos aqui, supostamente, porque eu acho que eu já saí do cantinho da tela, descendo aqui um bocadinho. Já tenho aqui, tem um relézinho aqui, um controlador aqui que eu não consigo identificar. Door RLS, Door Release. Muito provavelmente era um sistema para destravar a porta de entrada. Caso você quisesse, você poderia destravar remotamente. Hoje em dia tem esses sistemas até baseados no celular. Você faz isso tudo. Mas enfim, belo amplificadorzão aqui. Claro, com a etapa de saída aqui. E evidentemente que a placa, toda a montagem em camadas aí. Mas muito bem feito, realmente me espantou aqui. Eu imaginei que um sisteminha desses fosse ser extremamente barato e nada mais. Bom, voltando só um pouquinho aqui a essa etapa, a gente já vai desmontar essa placa aqui, mas um detalhe bastante curioso, esses dois terminais aqui são terminais de alimentação para uma campainha externa. E essa campainha externa se conecta aqui. O sinal de áudio se conecta aqui para ser amplificado pelo sistema de amplificação. A campainha externa, na realidade, interessantíssima, é uma placa extra. Esse daqui é o terminal que se conecta à placa principal de áudio, e aqui em cima são os terminaizinhos de alimentação. E aparentemente você tem uma nota, duas notas, três notas, deve tocar talvez uma sequência aí musical. Coisa que a gente fazia com circuito integrado dedicado nos meus tempos. Mas hoje em dia, aqui, não sei se vai dar para ver, isso aqui é um regulador de tensão só. Aí tem aqui, deve ter aqui um amplificadorzinho, alguma coisa. Mas esse daqui, não sei se a câmera vai focalizar e se vai dar para ver direitinho. Mas é um 68 HC705, um microcontrolador. As redes resistivas enorme aqui, provavelmente tem é um AD aqui. Aliás, um DA na realidade, um conversor digital analógico, justamente para tocar a sequência pré-programada pelo microcontrolador. Definitivamente os microcontroladores estão revolucionando a eletrônica aí, já há muito tempo, mas é incrível. Hoje em dia, precisa resolver um problema, joga um microcontrolador, que provavelmente vai ser mais barato e mais rápido para fazer o trabalho, o serviço. É isso aí. Bom, vamos retirar essa placona aqui e vamos ver o que tem aqui embaixo. Tirei os parafusos. Opa, tem que tirar só o terminal fast do alto-falante. Esses terminais às vezes agarram, rapaz. Não é fácil. Pronto, saiu. Vamos ver. Nada de muito interessante. Essa placa, os fundilhos aí da placa que eles chamam de computador. E esse daqui é a placa, os fundilhos da placa de amplificação principal. Tá aqui, um código aqui, beleza. Sujeito, testados em 23 de fevereiro de 2001. Então o equipamento tem aí 18 anos. Mas placa em geral, no cômputo geral, o sistema, a placa muito bem feita, as grandes guias aqui para os potenciômetros aqui. Então realmente, olha, no cômputo geral, e aqui o volume principal, provavelmente deve ser um controlador, um reostatozinho, dá para sentir um pouco, agarrando um pouquinho, deve ser um repotenciômetro de fio, e estéreo talvez.
Então, isso aqui é a seção analógica. Aqui o que nos resta é a seção de botões. Nada muito interessante. Vai ter uma série de chaves e botões do outro lado. E a placa de microcontrolador. Do microcontrolador principal. Tá aí. Uma série de chaves de seleção com vários relés aqui. Interessantíssimos os relés, né? muita sujeira. Rapaz, os relés, não é que os relés são de qualidade NEC. Olha, julgar esses relés, se bobear, estão novinhos. Se bobear, esses relés estão novinhos. Tem até... Muito comum quando estou construindo a casa. Isso é instalado normalmente quando a casa está sendo construída. Então, já viu, né? Pedrinha aqui para facilitar a vida. E aqui dois... Então nada de muito interessante aqui. Mas tá aí. Chave de seleção. Gangue. Bom, mais ou menos como já tínhamos conseguido ver antes, né? Tá aí, supercap, série de botões. Tinha aqui um carinha da ST aqui e o mega processador aqui. Muito curioso, tá aqui, ó. Carinha dele, um close aqui no bichinho. E depois eu vou ver aqui o que esse cara é. E o outro aqui, só para tentar identificar, da ST. Realmente tem uns silkscreens que são super difíceis de você conseguir ler, mas enfim, é isso aí. Só tirar agora o alto-falante e tá desmontado o sistema de som glorioso. Já foi um dia. E o último que falta, quase esquecendo, o rádio AM/FM. Absolutamente fantástico. Não sei se vai dar para ver na câmera. Esse aqui é um LM7000. Existia um TDA7000 na minha época, que era um receptor de FM completinho, mono, não precisava ser estéreo. O sistema de sonorização ambiente normalmente não é estéreo, mas tá aí. Muito provavelmente esse aqui é o rádio FM. Tem aqui um LA, não sei das quantas, 1365, esse carinha aqui. Existe a possibilidade dele ser o receptor de AM, tá? Tem um pequeno de um DIP aqui, de um SIP aqui. Deixa eu só ver se eu consigo dar uma olhada aqui. Não consigo. Difícil enxergar no meio dessa confusão toda, mas eu tenho a impressão de que isso possa ser um amplificador de áudio ou de FI, uma coisa assim. Que as antenas estão aqui do lado, antena de FM, antena de AM e o Terra, e tá aqui a circuitaria toda com várias bobininhas. E você pensa, essas bobininhas hoje em dia, às vezes o pessoal procura isso, paga peso de ouro por alguns desses osciladores, algumas dessas bobininhas aqui de frequência intermediária, que o pessoal hoje em dia usa muito filtro cerâmico e não mais tanto as bobininhas. Mas tem muito equipamento antigo que ainda precisa disso. Enfim, tá aí o radinho AM/FM, e agora junto com toda a coleção que nós desmontamos hoje. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos até a próxima desmontagem.